Olá, tudo bem? Hoje eu quero refletir com vocês sobre o poder daquilo que eu nomeei de não milagre. Mas antes, vamos relembrar o impacto, a necessidade e o desejo que temos daquilo que chamamos de milagre. Aquele evento grandioso que rompe com as leis da natureza, em que tudo se resolve como num passe de mágica. A gente cresce ouvindo e lendo histórias assim. E é fácil se encantar pelo poder de um milagre. Quem não gostaria de ver o impossível acontecer bem diante dos seus olhos? Mas mesmo quem acredita piamente em milagres, sabe que isso não acontece todo dia. O comum, o cotidiano, é que esse tipo de milagre, não aconteça. Crianças morrem com câncer todo dia. Terremotos dizimam tanto pessoas boas quanto pessoas ruins. O sol e a chuva incidem, portanto, no telhado de todos nós, sejam pessoas boas, sejam pessoas ruins. Seria isso um abandono, indiferença ou desamparo de Deus em relação às suas criaturas? Ou essa vida comum, sem grandes milagres, tem algo a nos dizer? Um rei muito sábio, que viveu há 2.800 anos atrás, ele disse algo interessante. Ele fala assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os mais velozes que sempre vencem a corrida, nem os mais fortes que sempre triunfam na guerra. Tampouco são os mais sábios que sempre têm o que comer, ou os mais inteligentes que sempre têm riquezas, ou os mais instruídos que sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Diante de tudo isso, você já parou para pensar que talvez o não milagre, aquilo que chamamos de vida comum, cheia de altos e baixos, sem intervenções sobrenaturais, possa ser um caminho mais útil para nos amadurecer? Tem um outro rei também que é pai do rei que eu citei agora há pouco. Ele diz uma frase interessante, ele fala assim: foi bom para mim ter passado por aflições, para que aprendesse a caminhar. Pense comigo. Seguimos em frente dia após dia, mesmo quando o chão parece incerto, mesmo com todas as nossas fragilidades e imperfeições, e são muitas, com saúde ou sem saúde. Isso não é pouca coisa. Viver e prosseguir vivendo é um grande ato de persistência. É como uma planta que brota no meio de um concreto. Não há nutrientes adequados ou um solo macio de um jardim, mas ela encontra um jeito para crescer e florescer. Parece uma espécie de insistência e teimosia em prosseguir apesar de tudo. Tem um texto sagrado que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu me alegrarei. Interessante, né? Não é sobre esperar um milagre para encontrar um sentido, mas encontrar sentido mesmo diante de um não milagre. Tem um outro texto que talvez você já tenha ouvido. Ele diz o seguinte: mais bem-aventurado é aquele que não viu e mesmo assim creu. Isso me faz pensar que acreditar na vida, naquela semente potente que habita em nós, sem precisar de um sinal extraordinário, seja um tipo especial de um chamado para crescimento, para um crescimento verdadeiro, apesar de tudo. Imagine uma ponte bem longa, daquelas que a gente atravessa sem ver o final. Não tem anjo descendo do céu para nos carregar no colo para o outro lado. Mas a gente dá um passo, depois outro, e de repente percebe que chegou. Quem sabe, o maior milagre não seja esse. A confiança que nos leva adiante, mesmo sem anjos aparecendo ou curas extraordinárias. Esse tipo de postura diante da vida, ele produz em nós uma musculatura existencial que uma vida fácil jamais nos daria. Eu vou repetir.
Esse tipo de vida, de postura diante da vida, ele cria em nós uma musculatura existencial que uma vida fácil jamais nos daria. Isso não exclui o clamor e o desejo nosso por um milagre, mas nos prepara para crer mesmo sem ver. Da próxima vez que você se pegar esperando demais por um milagre, olhe ao seu redor. Veja como você já tem construído pontes, plantado sementes, caminhado firme. Você tem se tornado um adulto diante da vida, um verdadeiro discípulo. Talvez o maior poder ele não esteja no milagre que a gente sonha, mas na maturidade e discernimentos para seguir vivendo, confiando e florescendo, apesar da figueira não dar fruto. E para finalizar, eu vou citar uma frase da cantora Celine Dion. Ela tem uma doença incurável e muito severa. Recentemente, ela disse o seguinte: se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou rastejar. Mas eu não vou parar. Afinal, meus amigos, o que a vida requer da gente ao final é coragem. Pense nisso e até o próximo vídeo.